Capítulo 10. Traição. A transgressão dos juramentos tem crescido despiadadamente e o costume de trair os nossos príncipes cada vez é mais frequente. Concílio Toledano, 17º, C10. O sol ia já em alto quando o grito de Allahu Akbar soou no centro dos quadrões do Islã. Era a voz sonora e retumbante de Tariq. Repetido por milhares de bocas, este grito restringiu e ecoou como o estourar da trovoada distante pelos pendores das serras e murmurou e perdeu-se pelos desfiladeiros e vales. A cavalaria árabe, enistando as lanças, arremessou-se pelas planícies e desapareceu num turbilhão de pó. Cristo e avante brandaram os gotos, e os esquadrões de Rodrigo precipitaram-se ao encontro dos muçulmanos. São como dois vulcões enivelados que, em vez de correrem pela atmosfera nas asas da Procela, rolam na terra que parece tremer e vergar debaixo do peso daquela tempestade de homens. O ruído abafado e bem distinto do mover dos dois exércitos vai-se gradualmente confundindo num som único, ao passo que o chão intermédio se embebe debaixo dos pés dos cavalos. Essa distância entre as duas muralhas de ferro estreita-se. É apenas uma faixa tortuosa lançada entre as duas nuvens de pó. Desapareceu. Como o florar do rolo de mar encapelado, tombando de súbito sobre os alcantis de extensas ribas, as lanças cruzadas ferem quase a um tempo nos escudos, nos arneses, nos capacetes. Um longo gemido, assonância horrenda de mil gemidos, sobreleva ao som cavo que tiram as armaduras batendo na terra. Baralham-se as extensas fileiras, crunzam-nas espantados os jinetes sem donos, nitrindo de terror e de cólera, com as crinas eriçadas e respirando um alento fumegante. Não se distingue naquele oceano agitado mais que o fuzilar trêmulo das espadas, o relampear rápido dos franquisques, o cintilar passageiro dos elmos de bronze. Não se ouve senão o tinir do ferro no ferro, e um concerto diabólico de blasfémias, de pragas, de injúrias em romano e em árabe, inteligíveis como aqueles a quem são dirigidas, não pelos sons articulados, mas pelos gestos de ódio e desesperação dos que os proferem. De vez em quando, um brado retumba por cima do estrupido. São os capitães que buscam ordenar as batalhas. De balde, as fileiras têm rareado. O combate converteu-se num duelo imenso, ou, antes, em milhares de duelos. Cada cavaleiro árabe travou-se com um cavaleiro godo, e os dois contendores esquecem-se de tudo quanto os rodeia. São dois inimigos, cujo ódio nasceu e encaneceu num momento, e num momento esse rancor é intenso quanto o fora, se por largos dias se acumulara sem poder resfolgar. Firmes os guerreiros cristãos vibram a pesada acha de armas que tombaram dos francos, ou jogam a espada curta e larga dos antigos romanos, porque as lanças voaram em rachas tanto das mãos dos godos como dos árabes. Estes curvados sob os colos dos cavalos e cobertos com os leves escudos volteiam em roda dos adversários e quase ao mesmo tempo, ao cometem por um e por outro lado, tão rápido é o seu perpassar. Nesta luta da força e de destreza, ora o duro neto dos visigodos, deslumbrado pelo incessante dos golpes, esvaído pelas muitas feridas, sufocado pelo peso da armadura, vacila e cai, como um pinheiro gigante. Ora o ligeiro, adareno, vê corriscar em alto o franquisque e logo sente, se ainda o sente, embragar-lhe o último grito na garganta até onde rompeu, partindo do crânio e sulcando-lhe o rosto. Assim, os centros dos dois exércitos semelham o tigre e o leão no circo, abraçados, despedaçando-se, estorcendo-se e novelados sem que seja possível prever o desfecho da luta, mas tão somente que, ao adejar a vitória sobre um dos campos, terá descido sobre o outro o silêncio e o repouso do aniquilamento. Os soldados que seguiam a bandeira de Teodomiro tinham-se abalado para o combate apenas viram partir os esquadrões de Rodrigo. A ala direita dos maometanos era capitaneada pelo emir da cavalaria africana, Maugueis, a quem a sua origem cristã fizera dar o nome de Al-Rumi. O emir era o mais valente e experimentado dos capitães de Tariq, e por isso este fiara do renegado e mando daquela ala, na qual também esvoaçava o pendão de Juliano, que, se não abandonara como Al-Rumi, a crença do Calvário tinha contudo amaldiçoado também a santa religião da pátria.
Estes dois guerreiros, ferozes ambos, um por índole e hábito, outro por vingança e ambição, amavam-se mutuamente, porque os fizera irmãos uma palavra escrita em suas consciências, a máxima afronta humana, o nome de renegados. O recontro dessa ala foi semelhante em tudo ao do grosso das duas hostes. Salvo que aí o Franquisque encontrava no ar o Franquisque injúria de godos, respondia à injúria proferida por bocas de godos, e as imprecações do ódio trocavam-se com maior violência ainda. Teodomiro combatia à frente das duas teofadias, onde mais aceso ia ser o travar da batalha, sem todavia esquecer o ofício de capitão. Era o exemplo que tornava invencíveis os seus soldados. Guiando os cavaleiros tingitanos, Juliano também rompera primeiro adiante os árabes. Os dois antigos companheiros de combates haviam topado em cheio, e as lanças voaram-lhes das mãos em rachas. Os cavaleiros passaram um pelo outro como relâmpagos, para logo tornarem a voltar arrancando das espadas. Sem necessidade, brandou Teodomiro ao perpassar por Juliano na rapidez da carreira. Escravo, replicou o conde de Septum, rangendo os dentes. A injúria vibrada pelo duque de Córdova penetrara muito fundo. Semelhante a Judas, o conde de Tingitânia traíra a pátria pela cobiça e, defendendo o estandarte do profeta de Medina, fazia triunfar o Alcorão. 2 vezes a sua ala era de um circunciso. Os dois cavaleiros godos acometeram-se com toda a fúria de rancor estranhável. As espadas, encontrando-se no ar, faiscaram como o ferro abrasado na incude, mas a de Teodomiro fora vibrada por braço mais robusto, e posto que o golpe descesse amortiço, ainda entrou profundamente no escudo que o seu adversário levava erguido sobre a cabeça. Entretanto, Juliano, revolvendo ligeiro a espada, rompeu a couraça do duque de Córdova e feriu-lhe levemente no lado. Vencedor dos Vascónios, gritou rindo diabolicamente o conde de Septum. Olha por ti! Nas margens do Crissos não há taças de vinho como aquelas com que te embriagavas nos passos do teu senhor. Aqui o que corre é sangue. Teodomiro tinha já desencravado a espada do escudo de Juliano, em que ficara embebida. Rapidamente ela descera de novo, guiada pela raiva que abafava o guerreiro. O golpe quebrou o escudo já falsado e bateu no elmo brilhante do conde com tal fúria que este perdeu a luz dos olhos e, curvando-se para diante, abraçou-se ao colo do cavalo quase sem sentidos. Outra vez, e o conde de Córdova vibrasse o ferro, Juliano estava perdido. O caminho da morte lá lhe ficara indicado no elmo. Que olhas para o chão, traidor? Disse Teodomiro com a voz trêmula de cólera e de escárnio e segundando o golpe. É a terra da pátria que vendeste aos infiéis como tu? O ferro, porém, não pôde chegar à cimeira do capacete do conde. Outro ferro, seguro por mão robusta, se meteu de primeiro. Era a espada de Muguês, o qual, passando, vira o perigo iminente do seu amigo e correra para o salvar. Então Teodomiro voltou-se contra o renegado, e um violento combate se travou entre ambos. Muguês não era menos destro que o príncipe de Bética, mais membrudo e robusto que ele, e além disso ainda não ferido, a vantagem era toda sua. Mas o esforço de Teodomiro supria essa inferioridade. Entretanto, Juliano recobrara o alento. A vergonha, o despeito, a sede de vingança estorciam-lhe o coração. O nobre ginete em que cavalgava sentido do seu senhor semi-morto tinha corrido espantado até onde a multidão de cristãos e árabes, travados em peleja sanguinolenta, no consentia. O conde, cravando-lhe os acicates, com a espada erguida na mão, arremessou-o para o lugar onde o duque de Córdova pelejava com Muguês. Era um feito covarde, mas que importa a Juliano a desonra. Assinalado com o ferrete indelével de traidor, havia-se habituado a viver por um sentido único, a vingança. E a vingança era quem o impelia. Neste momento, por uma das pontes já desertas lançadas na noite antecedente sobre o Crisos, soava um correr de cavalos à rédea solta. Alguns soldados, que andavam mais perto da margem, volveram para lá os olhos. O cavaleiro, de estranho aspecto, era o que assim corria. Vinha todo coberto de negro. Negros os elmos, a couraça e o saio. O próprio ginete morcelo, lança não a trazia. Pendia-lhe da direita da sela uma grossa massa ferrada de muitas puas, espécie de clava conhecida pelo nome de borda, e a da esquerda a arma predileta dos godos, a bipene dos francos, o destruidor franquisque. Subiu rápido a encosta de onde Rodrigo atendia aos sucessos da batalha. Parou um momento e, olhando para um e outro lado,
endireitou a carreira para o lugar onde flutuavam os pendões das teofadias da Bética. Como um rochedo pendurado sob as ribanceiras do mar, que estalando rola pelos despenhadeiros e abrindo um abismo se atufa nas águas, assim o cavaleiro desconhecido, rompendo por entre os godos, precipitou-se para onde mais cerrado em redor de Teodemir e Mogueis fervia o pelejar. Juliano tinha-se aproximado, no entanto, do esforçado duque de Córdoba, que, ferido e obrigado a combater com um destro e feroz renegado, a custo se poderia defender dos golpes do conde, golpes que o ódio e a cólera dirigiam. Alguns cavaleiros da Bética voaram socorrer Teodemiro, mas os árabes com que andavam travados tinham-nos seguido de perto e, rodeando Mogueis, haviam tornado inútil o socorro dos cavaleiros cristãos. O apertado revólver das armas formava uma selva de ferros em volta dos dois capitães inimigos, através da qual, de balde, o conde de Septum buscara muitas vezes abrir caminho para ferir Teodemiro, até que, finalmente, galgando por cima de um árabe derribado, pudera vibrar um golpe. O elmo do nobre godo restrugira e o guerreiro vacilara. A última página da sua vida parecia escrita no livro dos destinos. Os dois adversários do duque de Córdoba iam tingir de negro as que ainda lhe restavam em branco. Mas o cavaleiro desconhecido havia passado através da hoste goda e chegara à dianteira dos árabes. Com a massa jogada às mãos ambas, abalava e rompia as armas mais bem temperadas, e as puas, entanto, pelas carnes dos que se lhe punham diante, iam esmagar-lhes os ossos. Por onde ele atravessava, nem as fileiras se uniam, nem os godos achavam adversários. Como a charrua tirada com violência em chão batido de planície, deixa após si grossas glebas revolvidas. Assim aquela arma resistível deixava, ao passar, uma larga cauda de cadáveres, entretecida de moribundos debatendo-se em terra. Os godos, espantados, perguntavam uns aos outros quem seria aquele temeroso guerreiro, mas entre eles ninguém havia que pudesse dizê-lo. Se combatesse pelos muçulmanos, creio-iam o demónio da assolação, mas pelejando pela cruz dizia que era um arcanjo das batalhas mandado por Deus para salvar Teodemiro e, com ele, os esquadrões da Bética. No instante em que o cavaleiro negro chegou ao lugar onde já o duque de Córdoba só procurava amparar-se contra o Mogueis, e Juliano, este cego de furor, descia com o segundo golpe, a espada, porém, voou-lhe das mãos em pedaços, batendo-lhe na massa do cavaleiro negro, que, deixando depois cair a pesada borda ao longo da efípia, ergueu o franquisco e, descarregando-o sobre o ombro do renegado, lhe fez a ferida profunda. A dor arrancou um brado a Mogueis, e cujo som o seu ginete amestrado arrebatou para o meio dos árabes, e Juliano, vendo-se desarmado, fugiu após ele. Então o desconhecido disse a Teodemiro algumas palavras sumidas e, sem esperar resposta, entornou-se outra vez no meio dos esquadrões agarenos. Desde este momento, a ala direita dos muçulmanos começou de afrouxar, porque Mogueis, mal ferido, se retraíra para o acampamento. Alguns sheiks ilustres jaziam moribundos ou mortos às mãos do cavaleiro negro, que parecia escolher as suas vítimas entre as mais nobres guerreiros do Islamo. Animados por ele, os godos, cobrando novos brios, procuravam imitá-lo e arremessavam-se destemidos através da hoste inimiga, que de balde procurava resistir à torrente. Os sinais da vitória dos godos era já dolorosamente certo para os muçulmanos. Rodrigo viu isto e exultou. O sol inclinava-se para o ocaso e o centro do exército árabe, onde se achava Táriq, estava firme. Mas os clamores do triunfo, que já soavam na ala esquerda dos cristãos, começavam a espalhar a incerteza entre os soldados do profeta. Foi então que o rei dos godos ordenou à sua ala direita descesse contra os berberes e, dispersando-se, acometessem os esquadrões de Táriq, que pareciam haver lançado raízes no solo ensanguentado no campo da batalha. Um quingentário partiu a rédea solta para levar a ordem fatal aos filhos de Vitiza. À frente dos seus soldados, os dois irmãos falavam a sós com Opas e contemplavam o combate. Apenas ouviram o que se lhes ordenava. Sisbuto e Ebas, voltando-se para os esquadrões que lhe obedeciam, clamaram «Vingança!». Este brado foi repetido por Opas e pelos nobres que o seguiam. Então, no meio daquela espessa selva de lanças, repercutiu um grito que respondia aos capitães. Glória ao rei Sisbuto! Morte ao traidor Rodrigo! E os filhos de Vitiza e o hipócrita bispo de Hispalis, com as lanças aprumadas e as espadas na bainha, lançaram-se pelo vale abaixo, e a maior parte de esquadrões seguiram-nos. Apenas Pelágio, duque de Cantábria, ficou imóvel à frente dos soldados vascónios
e de algumas teofadias da Galécia e da Narbonense que, alheias à traição daqueles mal-aventurados, recusaram segui-los. Rodrigo viu enovelarem-se nos ares os rolos de pó que se levantavam sob os pés dos ginetes. «Valentes mancebos!» exclamou. «Hoje a Espanha vai ser salva por nós!» «Vede!» acrescentava sorrindo e falando com os guerreiros que o cercavam, muitos dos quais haviam condenado a sua arriscada confiança na generosidade dos filhos de Witiza. «Vede como eles voam contra os africanos! Quando um grande risco ameaça a pátria, não há ódios entre os gotos. Todos eles são irmãos, porque todos eles são filhos desta nobre terra de Espanha.» E o quingentário que voltava gritou de longe: «Somos traídos!» Rodrigo empalideceu. A certeza da vitória tinha-se desvanecido.